graça e a paz do Senhor Jesus para toda a igreja, para a igreja local, a igreja no Brasil e a igreja na face da terra. Vamos hoje estudar a teologia de Eliú. Você que acessou esse vídeo, não saia daí. Continue comigo para nós aprendermos um pouco mais a respeito de Deus. A teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Texto áureo. Ao aflito, livra da sua aflição. É referente a Deus. Deus, ao aflito, livra da aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Verdade prática. O sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Leitura bíblica em classe. Jó capítulo 32, versículo 1 a 4. Jó capítulo 33, versículo 1 a 4. Jó capítulo 34, versículo 1 a 6 e Jó capítulo 36, versículo 1 a 5. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A cada dia aprendendo mais com Deus. A nossa introdução. Veremos a teologia de Eliú, um jovem amigo de Jó, habilidoso, com bons princípios teológicos. Nós vamos ver muita coisa que Eliú falou que nós não podemos discordar. Mas aonde errou Eliú? Vamos ver. Esses discursos, os discursos de Eliú, se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na sua exposição de suas ideias, ao patriarca. Eles falavam sem muita fundamentação teológica da época e acusavam muito a Jó, e Jó fazia sua defesa. E Eliú, observando a defesa de Jó, irritou-se com as defesas de Jó. Achou que Jó estava querendo dizer que era um homem puro e que não tinha pecado, mas que era um homem suspeito, certamente, e que Eliú não estava dando todos os créditos à defesa de Jó. Pois bem, Eliú entendia que Jó estava equivocado ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar a sua defesa. Então, Eliú não estava crendo totalmente em Jó. Jó falava que era justo, que não tinha pecado, que o que estava acontecendo com ele não era para acontecer e que ele não esperava que no final da vida dele ele passasse por uma situação tão difícil, com perda de todos os seus bens e também com a perda de seus filhos e filhas, ficando somente ele e a mulher. E também Eliú dizia que Deus não tem a obrigação de dar resposta ao homem, conforme o homem espera. Deus, ele é todo-poderoso e não precisa justificar as suas ações. E segundo o amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Nós sabemos que o sofrimento ele é importante na vida da pessoa. O homem é criado e cria algumas estruturas emocionais, estruturas conceituais, e passa a viver e se relacionar, muitas vezes não compreendendo o outro, com falta de amor, muitas vezes com falta de respeito, ou grosseria, ou frieza, ou indiferença. Mas Deus, quando quer chamar o homem a atenção, vem uma necessidade, pode ser uma enfermidade. E na enfermidade o homem reflete acerca de Deus, porque o seu estado emocional sofre uma alteração, ele fica mais sensível. E Deus, por amor, chama muitas pessoas pela dor, não é? Bom ir pelo prazer de servir a Deus, mas muita gente vai pela dor. Tópico 1. O sofrimento como uma forma de revelar a Deus. Subtópico 1, Deus é soberano. Eliú entendia isso, nós sabemos que é. Eliú tem razão. Nesse primeiro discurso de Eliú,
Ele destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe atendera, ou não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Ou seja, Deus é soberano. Deus não tem necessidade de dar explicação para nós, assim entendia Eliú. Pois bem, mas aonde Eliú errou nessa exposição? Observe, quando falta chuva em uma terra, em um lugar ou em uma região, as árvores vão secando, os arbustos vão murchando e a floresta perde a sua cor. As flores já não existem mais, então tem uma sequidão naquela terra e tudo torna-se muito árido. E o ambiente perde a sua formosura e também perde a sua beleza. Mas quando vem a chuva, aquelas árvores tomam a sua cor e passa a chover e as flores aparecem e fica muito colorido o ambiente. Pois bem, Eliú faz uma exposição de Deus como Deus seco, um Deus que não tem a obrigação de dar resposta ao homem. E isso traz para dentro da pessoa uma preocupação de que Deus, ele responde quando quer e a gente tem que permanecer firme diante dele, e que a resposta do Senhor pode demorar ou nunca vir a pessoa. E semelhante à ausência da chuva, a pessoa também começa a murchar-se, a diminuir-se dentro de si. E começa a sofrer a partir daquele momento quando a esperança está muito distante. E ele sofre, ele fica com pouco amor humano e se sente um tanto desprezado. E esse é o sentimento humano. Ele se sente distante de Deus, ou Deus distante dele, e começa a ter muitos conflitos. Mas quando Deus derrama a sua misericórdia, que corresponde à chuva, esse homem começa a florescer. Aumenta-lhe o ânimo, a esperança é reativada. Por isso que Jó era um homem que conhecia os princípios teológicos da época, mas tinha intimidade com o Senhor e esperava sempre pela chuva, ou seja, o retorno de Deus. Mas Eliú deixa a pessoa aqui com pouca saída, com pouca oportunidade, e a pessoa pode se desesperar. Jó esperava pelo retorno de Deus. Naquele sofrimento ele queria falar com Deus, porque ele tinha intimidade com o Senhor. Além dos princípios teológicos da época, ele tinha a intimidade com o Senhor. Tanto é que Deus, no final, Deus abençoou Jó grandemente, porque Jó era diferente de Eliú. Jó era diferente dos seus amigos, de todos os seus amigos. Jó, conforme nós já tratamos em lições anteriores, era um homem que tinha a sabedoria que veio de Deus, um homem que tinha um coração conforme o coração de Deus, ou seja, um coração que agradava ao Senhor. Subtópico 2. O orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Nós sabemos que é verdade. O homem orgulhoso não ouve a voz do Espírito Santo. Mas Eliú já estava acusando Jó de orgulhoso, quando não era. Por isso que a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. O homem vê a aparência, mas não vê o coração, não faz a leitura do estado da alma e nem do espírito. E Deus faz todas essas coisas. Ele penetra na divisão da alma e do espírito e extrai dali as informações, todo o conteúdo existente, do passado e do presente, Deus sabe. Mas o homem não.
Todavia, Deus sendo um ser transcendente, segundo Eliú, ele se manifesta ao homem quando há necessidade. Por isso que Eliú não aceitava o argumento de Jó de que Deus não lhe respondera. Ele disse: olha, Jó, Deus revela-se ao homem por sonhos, visões, também por sofrimento, através de um anjo. E está no livro de Jó, capítulo 33, versículo 14 e 15, assim: antes Deus fala uma, duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Já era acusando Jó indiretamente, que Jó não ouvira a voz do Senhor. E no versículo 15: em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormece na cama. E o versículo 16: então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução. Eliú, pelo jeito, estava querendo dizer que Jó não dava ouvido à voz de Deus quando não era verdade. Porque Jó era um homem fiel, temente ao Senhor, como está escrito no versículo 8 do capítulo 1, quando o adversário, ou seja, Satanás, foi à presença de Deus para acusar Jó, Deus disse a ele, ao adversário: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, ou seja, nem parecido é, né? Homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Portanto, qualquer um que fizesse acusação a Jó estaria em contradição, estaria equivocado. Então, mesmo assim, Eliú, sem o discernimento, passou a acusar aquele homem simplesmente baseado na teologia da época e de acordo também com as suas razões. E ele acusou Jó de ser um homem orgulhoso, quando Jó não era um homem orgulhoso. Subtópico 3, o mistério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como canal de comunicação com ele. O homem muitas vezes, com o coração endurecido, não percebe a Deus, mas quando vê um problema, ele passa a pensar a respeito de Deus, porque ele já ouviu falar no Senhor, apenas não deram ouvido à voz do Espírito Santo. E Eliú também destaca que Deus pode enviar um anjo para libertar, para sarar, para curar, e também ensinar ao homem, no caso a Jó, como ele deveria proceder diante de Deus, os seus procedimentos, e que Jó deveria chegar-se mais a Deus, porque Eliú entendia que Jó estava distante do Senhor, por isso que veio essa enfermidade. Mas em Jó capítulo 16, versículo 19, Jó já demonstra que tinha intimidade com o anjo. Aqui no caso ele faz referência a Cristo. Cristo ainda não havia se manifestado na época, e ele disse: eis que também agora está minha testemunha no céu, e o meu fiador nas alturas. Quando Eliú falava para Jó a respeito do anjo, que Deus poderia enviar um anjo para curá-lo e ensinar os caminhos a Jó, Jó já fazia referência, Jó estava bem adiantado, na frente do entendimento de Eliú. E também no versículo 19, no capítulo 19, versículo 25, Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Jó já se referia a Cristo, o Senhor. Ele já estava fazendo uma previsão da vinda do Senhor Jesus Cristo, já estava profetizando. Enquanto Eliú estava acusando, Eliú e seus amigos, Jó já estava profetizando. Então, a situação e o estado espiritual de Jó era diferenciada dos seus amigos, por isso que seus amigos não tinham entendimento e passaram a acusar Jó de acordo com o entendimento mecânico deles, dos seus amigos. Tópico 2.
O sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Subtópico primeiro, a justiça de Deus demonstrada. Eliú e seus amigos eram mestres em demonstrar a justiça de Deus, mas não falavam no amor e na misericórdia. Aí estava o erro de Eliú e o erro de seus amigos. Jó era um homem diferente, era um homem misericordioso. Na perspectiva de Eliú, os argumentos de Jó não passavam de um ato insolente. O homem que retrucava, o homem que contestava a Deus, e Jó não era assim. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça conforme Jó deixava subentender? Deixava subentender a compreensão do homem. E Eliú acrescenta: Deus jamais age justamente, por isso contrariaria sua própria natureza. Aqui Eliú não está errado, mas veja que Jó não era um homem insolente. Vamos ler Jó 34, capítulo 34, versículos 5 e 6. Versículo 5. Porque Jó disse: sou justo. Quando Eliú soube disso, ele ficou desesperado. Porque Jó disse que era justo. E Jó disse: e Deus tirou o meu direito. Mas o próprio Deus confirmou no capítulo 1, versículo 8, que Jó era justo. E só fala assim com Deus quem tem intimidade. Quem tem intimidade fala com Ele. Se aproxima dele e fica bem pertinho dele e fala. E Jó disse, vou repetir: sou justo, eu não errei, e Deus tirou o meu direito. Mas Jó não pecou contra Deus. Ele falou que Deus tirou o direito dele, e Deus tirou mesmo o direito dele. Jó acertou, não é? Deus tinha um propósito maravilhoso na vida de Jó, para aquela época e para a época pós-Jó, que é para a época de hoje, para a época da Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Que nos inspirarmos na força daquele homem, assim, pela intimidade que ele tinha com Deus, pela inspiração que Jó tinha e pela paciência em nós nos adaptarmos para podermos nos aperfeiçoar diante do Senhor. E o versículo 5 diz, o versículo 6, apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. Já pensou, não é? Jó era um homem que tinha o status de juiz. Quando chegava às praças, as pessoas se levantavam, os idosos ficavam de pé, os jovens se escondiam, e ele aconselhava a todos e fazia o bem. Depois, considerado mentiroso, é muito contraditório isso. E a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Veja que firmeza. Quando Eliú, seus amigos, soube dessa história, eles ficaram irritados. Mas Jó, você está sem transgressão? Olha que você está em iniquidade, Jó, preste atenção, porque Deus pune. Olha, você plantou coisas aí coisas que não estão corretas, e Deus deu-lhe o pago, ou seja, Deus te puniu, porque era assim. Existia muita legalidade na cabeça daquelas pessoas, e eles entendiam dessa forma, mas não revelavam o amor de Deus e a sua misericórdia. Eles erraram muito nisso, né? Então vamos ler agora o capítulo 34, versículos 10 e 12. O que diz? Versículo 10. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade, porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. E o versículo 12, também na verdade Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Está correto aqui, mas faltou o amor.
faltou a expressão afetiva, a questão da compreensão com relação à vida daquele patriarca. Subtópico 2. O caráter justo de Deus. E Eliú começa a falar do caráter de Deus, do caráter justo, da sua justiça. E ele começa a falar. Disse: Deus age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Eliú apresentava a Deus como um Deus punitivo, o tempo inteiro corrigindo, punindo, regulando, machucando. E o homem não suporta isso muito tempo, falta-lhe um oxigênio espiritual. E ele morre sufocado se não tiver o amor nem a misericórdia. Deus sabe dos nossos limites, das nossas capacidades. E Eliú também fala: Deus não precisa prestar contas de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser humano. Ele apresenta Deus com toques de arrogância, talvez. Será que dá para falar assim? Um Deus que não dá bola para nós. Talvez um Deus supremo, mas egoísta, ou seja, que está bem, mas as pessoas precisam se virar para poder chegar a Ele. E Eliú começou a falhar aí. Uma teologia legalista com muito rigor. Ninguém vive o tempo inteiro debaixo de rigor. Ninguém suporta isso. As pessoas se afastam. Tem pessoas que morrem espiritualmente. E ele ainda falou: como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Ou seja, é um Deus dominador. Nós sabemos que isso é verdade. Depois ele disse: o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Ou seja, é um Deus justo. Tá certo, Eliú? Eliú tinha bons princípios teológicos, só que com muito rigor e uma atitude seca. Uma atitude seca quando a alma começa a sofrer, sabe? Como as flores que eu citei. E ele mais na frente diz: Deus é onisciente e como tal acontece, e como tal conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquiri-los em juízo. É verdade isso, é um Deus onisciente. E ele disse: Ele é justo para punir os maus. Nós sabemos que Deus faz isso, né? Deus corrige. A palavra punir é muito pesada. Punição é muito incisiva, não é? Um Deus punitivo, um Deus carrasco, talvez. Quando Ele é o amor, a beneficência e a misericórdia. A paciência de Deus. Deus tem muita paciência conosco. Muita gente, antes de conhecer a Deus, faz muitas coisas por aí. Deus mantém a paciência porque Ele é paciente. Ele é longânimo. E Ele revela a sua misericórdia e o homem muda de vida, porque importa para Deus uma vida salva. Importa para Deus que todos se salvem. Então Eliú errou nisto, um caráter punitivo, justiceiro. Um Deus que não dava muita atenção. Não é bem assim. Jó via diferente. Jó tinha um coração amoroso, um homem proativo, um homem dado a ajudar as pessoas. Talvez os seus amigos não fossem mais teóricos e agissem conforme as suas razões. Subtópico 3. A defesa da soberania de Deus. Eliú sempre defendia a soberania de Deus. Deus, majestade, Deus Todo-Poderoso. Está correto.
Deus é poderoso, é soberano. Mas Jó suspirava o desejo de falar a Deus e ao Senhor justificar-se, dizer para Deus que ele não havia cometido pecado para receber tal punição. Mas Jó também não acusou que Deus o havia punido, não. Jó disse que sou justo e Deus tirou o meu direito, mas só tirou, e Jó ficou naquele vazio e naquele sofrimento. Jó tinha intimidade com Deus, ele era sacerdote da sua casa e também da sua família. Ele apresentava a Deus holocaustos para Deus perdoar pecados que fossem ocultos, para que a sua família estivesse limpa. Deus elogiou Jó como homem justo. Então, Jó tinha essa intimidade, eu já falei. Mas Eliú diz a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem obrigação de agir segundo o querer do homem. Ou seja, Eliú aqui vai deixando a gente meio que deslocado de Deus. Nós aqui, Deus lá, distante. E o homem com a sua esperança fracassada. Diz também que Deus não está sujeito a qualquer julgamento humano. Jó não fez isso. E ninguém pode julgar a Deus. Não. No meio da batalha, no meio da tribulação, nós precisamos estar sempre firmes diante do Senhor. E é verdade que quando vem a luta, que vem aquela situação difícil que atinge a gente em alguma área da nossa vida, a gente se aproxima mais de Deus porque as sensibilidades se abrem. As janelas de nossa sensibilidade se abrem para Deus, para recebermos o seu oxigênio, o oxigênio da subsistência espiritual. Mas para Eliú, Deus, por ser soberano, jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. Mas Jó não revelou isso, que fosse injustiça. Jó só disse que Deus tirou o direito dele, mesmo ele sendo justo. Mas Eliú não compreendia, não é? Eliú aplicava a legalidade teológica da época. E Eliú, ele errou, ele e seus amigos, porque exaltou apenas a justiça de Deus, o ato punitivo e corretivo do Senhor, sem falar da misericórdia. A misericórdia é o oxigênio que ventila a nossa alma, que traz para nós o alívio e reativa a esperança. Mas nem Eliú nem os seus amigos fizeram nenhuma referência à misericórdia do Senhor. Fazendo uma revisão, os seus amigos eram Elifaz, Bildade e Zofar. Tópico 3. O sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. Subtópico 1. O caráter pedagógico do sofrimento. Há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e o pensamento teológico dos seus amigos. Os amigos de Jó acreditavam que ele estava sofrendo por causa do pecado. E Eliú também achava que o Jó estava em pecado diante de Deus, por isso Deus o havia punido. Chamou Jó de orgulhoso, que não dava atenção a Deus, e viu a enfermidade e disse: olha, Jó, vem um anjo, pode te curar. Nós já comentamos isso. E o sofrimento de fato tem um caráter instrutivo, educacional, pedagógico. Portanto, aqui diz que o caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de fazer o homem refletir e voltar-se para Deus. Mas é verdade isso.
Dessa forma, os justos aprendem com sofrimento. Jesus foi experimentado no trabalho, no sofrimento, como homem. Ele passou por isso. Quantas pessoas passam por dificuldades? Uns se desesperam, não sabem como reagir e como fazer. E nós que aprendemos com Deus, nós colocamos a nossa confiança nele e esperamos. Esperamos ou o baque ou o livramento, né? Mas nós esperamos nele. Mas como Deus é bom e a sua misericórdia é motivo pelo qual nós sobrevivemos, o Senhor nos dá livramento. Ele pontua os seus livramentos, mas Ele dá o livramento para nós, sabe, em alguns casos assim, no último instante, na última hora e no último instante, mas Ele dá o livramento. É um autotreinamento de confiança nele. Deus treina nós a confiarmos nele. Ele permite que a gente dê voos de rasantes estranhos, que dá aquele frio na barriga, dá aquela angústia, aquele sofrimento, ele dá um voo com a gente. Ora ele sobe e a gente fica assustado, ora ele dá um rasante e desce de vez, e a gente, com ele, a gente toma aquele susto e ele dá o livramento. São os voos e os rasantes de Deus. Isso é invenção minha, não é? Mas se você prestar atenção de uma forma bem simbólica, os voos de Deus para nos treinar a viver e a conviver com Ele. Subtópico 2, adorando a Deus na tormenta. É aqui que nós precisamos, né? Parar para pensar, adorando a Deus na tormenta, no meio da dificuldade. O homem, para adorar a Deus na tormenta e na dificuldade, ele tem uma evolução espiritual. Ele precisa ter uma evolução espiritual, porque senão ele não suporta, ele não entende. Mais dificuldade, você se encosta no ombro de Jesus. Assim como João, o apóstolo amado, debruçava a sua cabeça no ombro de Jesus. Jesus admirava a atitude de João, o amado. E assim somos nós, devemos, na hora da dificuldade, debruçar a nossa cabeça nos braços do Senhor. E somente dessa forma nós conseguimos adorar a Deus. Pois bem, no capítulo 36, Eliú afirma que Deus é grande e nós não o compreendemos. Eliú está correto. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações, ou seja, na criação da natureza. Deus criou os céus e também a terra. E o Salmo 19, no capítulo 1, diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E ele disse mais: um dia faz declaração a outro dia, ou seja, um dia se comunica com outro, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Que coisa maravilhosa. Então, Eliú fala da grandeza de Deus e faz referência às estações do ano: o outono, o inverno, a primavera e também o verão. E o argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação, e com esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e o louve como tal. Então Eliú estava equivocado, Eliú não compreendia. Eliú estava num paralelo a Jó. Enquanto Jó conhecia e sabia o que Eliú e seus amigos conheciam e sabiam, Jó tinha a intimidade. Ele tinha uma sensibilidade espiritual mais elevada e ele se comunicava com o Senhor. E quem tem intimidade se comunica, quem tem intimidade
fala. Não precisa esconder argumentos. Você precisa falar com respeito. Era assim que Jó fazia. E falava ao Senhor. Vamos ler o capítulo 34. O capítulo 36, versículo 4. Preste atenção. Eliú disse: porque na verdade as minhas palavras são... Versículo 4. Porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Irmãos, quando vocês escutarem alguém falar assim: eu sou verdadeiro, eu sou sincero, você preste atenção. Não diga nada para não gerar conflito, mas você vai ver mais na frente essa pessoa falhar. Porque, na verdade, essa pessoa pode ter sido vítima de algumas referências ou aprendizagens e que gerou nela algumas sequelas e que precisam ser preenchidas ou superadas. E essa pessoa se esforça para preencher isso, mas não se preenche dessa forma. Ele pode dizer: eu sou verdadeiro, não sou falso, e contigo está um que é sincero na sua opinião, ou seja, eu sou sincero. Eu já vi alguém falar isso, não passou um mês, foi uma decepção. Não estou dizendo o caso de Eliú, mas o homem era muito prepotente, no falar. Não tinha humildade no seu coração. O comentarista não revela isso, mas de repente me veio à mente que não existia humildade. Era o homem que se abastecia nas suas razões. Certamente não tinha passado ainda um terço do que o Jó passou. Aliás, um décimo, porque um terço é muito. Um décimo. E no versículo 6 fala: não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Então, Deus duro, Deus que repreende, chama atenção, corrige, não tem conversa. Sabe aquele provérbio popular que diz: se você não chegar na hora, não precisa chegar, ou seja, está cortado. Deus não é assim, Deus é paciente, E o versículo 12 diz: porém, se o não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. É outra exposição teológica dura, Dura, isso aqui vai cansando a pessoa de tanto ouvir isso. O versículo 17 diz: mas tu estás cheio de juízo do ímpio, o juízo e a justiça te alcançaram, acusando Jó. Isso aqui é uma acusação a Jó. E o versículo 21 diz: guarda-te e não te inclines para a iniquidade, porquanto isto escolhestes antes que a tua miséria. Ou seja, antes de vir a enfermidade, ele escolheu a iniquidade. É uma acusação. Então, Eliú estava por fora, Estava por fora. Não vamos esquecer do que Deus falou, Homem justo, Homem que se desvia do mal, temente. E o versículo 24: lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. E o versículo 25: todos os homens a veem e o homem a enxerga de longe. Então, Eliú aconselhando Jó, como Jó deveria viver, sendo que Jó já vivia isso há muito tempo, estava num estado de sofrimento terrível, e esses homens chegaram acusando Jó, e era porque eram seus amigos, estavam próximos. Imagina se eles não estivessem próximos. Então, não dá para nós ficarmos acusando alguém ou fazendo juízo de uma pessoa, porque nós apenas vemos a aparência e não sabemos nem interpretar direito a dor ou o sofrimento de alguém, e logo queremos acusar, ficar na posição de Eliú ou de um dos seus amigos para fazer acusação.
E isto desagrada o coração de Deus. Os amigos de Jó aborreceram o coração de Deus, porque Deus sabia que era Jó. Os seus amigos, sendo amigo, não sabia, né? Então a fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado manifestava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Murmurar quer dizer queixar-se. Queixar-se do Senhor. Não, Jó não queixou-se do Senhor. Jó falou, como eu já disse aqui, vou repetir, que Deus tirou o direito dele. Mas ele falou que Deus fez mesmo, Deus tirou, né? Deus tirou. Jó tinha consciência disso, mas Jó não feriu o coração do Senhor por causa disso, dada a grandeza do seu sofrimento. E Eliú encerra. Nesse aspecto, Eliú acerta, né, em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir. Adorar e murmurar não dá. Você adora, quem adora confia. Quem adora está no ambiente dele, de Deus. E não dá para murmurar, porque você adorando e murmurando, você entra em contradição. Mas Jó, no meu entendimento, Jó não murmurou. Jó, devido à expressão da sua dor, ele falou a respeito do seu sofrimento e queria falar com o Senhor para justificar-se, porque Jó não esperava, não estava no seu calendário uma situação tão degradante, de tanto sofrimento. É muito fácil a pessoa julgar o outro, mas o coração de Jó não revelava oposição a Deus, porque ele era um homem que adorava ao Senhor e que tinha intimidade com ele. E por fim, o comentarista assim escreveu, em Jó 37, versículos de 6 a 13, ele ilustra de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca, que no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Deus trabalhou, claro, na vida de Jó. Jó foi aperfeiçoado diante do Senhor, a ponto de falar, Deus, antes eu ouvia falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. Que nós possamos crescer espiritualmente, ou seja, evoluir espiritualmente, para que nós possamos enxergar a grandeza do nosso Deus. Fiquem com Deus.